Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Greencast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Cuiabá. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, com o pastor Breno, um pastor que tem empenhado a sua vida no discipulado, no pastoreio do povo de Deus e também tem em especificidade um relacionamento e uma conexão especial com a igreja coreana. Então hoje nós vamos falar bastante sobre essa questão da igreja, do testemunho coreano e de como nós podemos nos inspirar um pouco, apesar das nossas diferenças brasileiras com os coreanos, de como nós podemos agora também aplicar uma realidade lá, aqui em nossa igreja. Pastor Breno, seja bem-vindo ao Green Podcast. Obrigado, pastor. É um prazer estar aqui na Igreja Presbiteriana de Cuiabá, não é? Participando dos cultos, trazendo a palavra, a mensagem e sendo ricamente abençoado pela igreja também. E em especial agora aqui nesse podcast aqui com você, com o Vitinho, né? E é um prazer muito grande. Eu agradeço a Deus, agradeço a vocês a oportunidade. A gente fica muito feliz em poder ter o senhor aqui. Eu tenho certeza que parte dessa conversa será muito boa, não apenas para mim, não só para o Vitinho que está assistindo aqui com a gente, está trabalhando aqui com a gente, mas também para toda a nossa igreja. Pastor, fala um pouco de como começou esse relacionamento do senhor com o país da Coreia. Onde que começou essa história? Como que o senhor foi parar lá, estudar lá e assim por diante? O que ocorre é que eu fui para o Seminário Presbiteriano de Campinas, em 82, muito novo, né? É uma regra que vale ainda hoje, de você, terminando o colégio, já ir para o seminário, né? Uhum. Seminário é nível superior, depois do colégio. E eu terminei o colégio em Ribeirão Preto e fui imediatamente para o seminário. Só que eu fui muito jovem. E, no caso, eu me formaria 4 anos depois. Eu me formaria no seminário com 21 anos, e como tinha muita falta de pastores naquela época, o presbitério já ordenava a gente para o pastorado imediatamente após a formatura. E eu seria pastor com 21 anos. E eu não conseguia admitir isso. Eu tinha certeza que queria ser pastor, do meu chamado, da vocação, tudo, só que eu pensava que eu deveria estudar mais, ter mais experiência. Eu pensava até em me casar primeiro, tal. Só que no Brasil, a gente não tinha, naquela época, nenhum curso de mestrado em teologia, por exemplo, para eu continuar estudando. Entendeu? Muito menos doutorado, né? E era uma situação difícil, assim. E com isso eu comecei, já imediatamente no primeiro ano, eu comecei já a mandar cartas para o exterior, para seminários na Inglaterra, nos Estados Unidos, até um na Holanda, e tentar conseguir uma bolsa para ir estudar nesses países. Primeiro, porque eu queria mesmo sair do Brasil para estudar fora, e segundo, porque daí eu teria como estudar mais tempo, fazer um mestrado, talvez um doutorado, e voltar mais experiente um pouco para ser ordenado pastor e adentrar o ministério, né? Eu não consegui resposta desses seminários dos Estados Unidos, da Inglaterra, de nenhum deles. Só mandei a carta, o endereço estava correto, mas não tive resposta. E era uma época, foi início da década de 80, né? E 82, era uma época que você não tinha internet, celular, né? E nada disso. E eu simplesmente não tive resposta para as minhas cartas. Aí, colegas, dentro do seminário de Campinas, a nossa turma tinha 4 coreanos, colegas coreanos. Nossa turma foi a maior da história, né? Da IPB e dos seminários da IPB. Olha aí. Quase 100 alunos, né? Uau! Nós tínhamos, que eu me lembre, nós tínhamos 86 alunos. Nossa, eu não sabia disso. E 4 deles eram coreanos. Aí eles, vendo o meu desejo de querer ir para fora, estudar mais tempo, começaram a me falar da Coreia. Por que você não vai para a Coreia? Lá tem mestrado, doutorado, os professores todos são doutores lá, formados nos Estados Unidos, tudo. Você vai poder estudar muito mais tempo lá. Aí no começo eu achava aquilo uma loucura, né? Que isso, eu ir para a Coreia, meu Deus, né? Nem pensar, né? Mas eles falaram tanto, não é? E eu creio que tinha realmente um plano de Deus, que um deles morava comigo no quarto. Legal. O Sungap Lee, né? E Sungap, né? Em coreano, né? E o nome dele brasileiro é Daniel Lee. Hoje ele é presbítero. Ele não
estudou, mas não foi para o ministério, né? Ele é um presbítero muito dedicado na igreja presbiteriana coreana de Irvine, nos Estados Unidos. Legal. E aí eles falaram muito, eu acabei aceitando mandar uma carta para lá. Peguei o endereço do seminário lá de Seul, seminário presbiteriano de Seul, com eles, né? Mandei uma carta e essa carta imediatamente teve resposta positiva. Que legal. E eu fiquei muito, assim, alegre, feliz, muito animado, porque até que, enfim, eu tive uma resposta, né? De um seminário no exterior. E uma resposta muito positiva. Eles falaram que ficaram muito alegres, né? Com o meu interesse de estudar lá, tudo. E daí começaram a me pedir documentos, cartas, histórico escolar do colégio, diploma de formatura no colégio, histórico dos 2 anos que eu já tinha feito no seminário aqui, cartas de recomendação de professores daqui, de pastores daqui. E aí eu fui mandando tudo aquilo, fui mandando. E 2 anos depois, um ano depois, porque eu comecei a mandar carta no final do 1º ano, eu recebi uma carta me dando bolsa integral. Eu já tinha explicado que eu precisava disso, né? Sim. E o seminário lá de Seul, na Coreia, me deu bolsa, incluindo o quarto, comida e o curso. Eu só precisava ir para lá, né? Uau. E daí a minha igreja presbiteriana central de Ribeirão Preto, me deu metade da passagem, a família metade, e deixando aqui a minha mãe e a minha irmã chorando muito. Imagino. Eu fui para lá com os meus 20 aninhos, né? Olha aí. E foi uma bênção. E lá eu fiz um ano só de língua coreana, o 1º ano, para estudar no seminário, né? Eles não tinham como... Eu fui falando inglês, mas eles não tinham como oferecer o curso para nós em inglês. Sim, sim. A gente até brincou no início, porque vários estrangeiros chegaram junto comigo lá, né? A gente brincou, você fala coreano para estudar em coreano? Mas não, o seminário mandou todo mundo para uma outra universidade, onde a gente imergiu na língua coreana, completamente. 4 horas de aula por dia, de segunda a sexta, o ano todo. Antes de entrar no seminário, na parte teológica, Antes bíblica. de fazer teologia no seminário, a gente morava no seminário, comia e dormia lá, mas ia para a faculdade Yonsei, que é o Mackenzie de lá. Então tem ligação com o seminário, né? Entendi. E daí a gente fez um ano de língua coreana. Interessante. À tarde era só fazer tarefa, era muita coisa, muito caractere para decorar, para memorizar. Que legal. E daí a partir do 2º ano voltamos para o seminário, no sentido, voltamos a estudar teologia, né? Entendi. Fazer as matérias e tal. Eu tive os meus créditos daqui reconhecidos e fiz as de lá, né? Mais 3 anos. Aí me formei. Depois fiz um mestrado e voltei 7 anos depois. Entendi. Então, a ida para a Coreia foi isso, foi assim. Pastor, às vezes a gente fica aqui na nossa realidade brasileira, presbiteriana, ou na nossa igreja, na nossa comunidade local, e acabamos não entendendo um pouco da realidade do cristianismo internacional. Às vezes não só internacional, mas também brasileiro como nacional. E ficamos focados na nossa realidade local e assim por diante, perdendo inclusive uma visão evangélica, né, cristã no mundo. E eu queria que a gente tivesse um tempo agora para conversar também um pouco sobre a realidade cristã, evangélica e presbiteriana, sendo mais específico, na Coreia. Talvez quem está assistindo não tenha um pouco uma noção das dimensões da igreja presbiteriana coreana, assim como também de outras denominações. Fala um pouquinho sobre essa realidade, que eu acho que vai ter bastante assunto para a gente conversar a partir disso. Pois é, o cristianismo da Coreia, ele é fruto de um imensurável avivamento, né? Os números de pessoas convertidas ao cristianismo são absolutamente extraordinários e incomparáveis, né? Em toda e qualquer denominação, né? As maiores igrejas batistas estão lá do mundo, as maiores presbiterianas do mundo estão lá, Assembleia de Deus maior do mundo está lá, Metodista maior do mundo está lá, né? Uau. E é uma coisa muito interessante que eu sempre falei para mim, que nós somos presbiterianos, né? Que no Brasil a presbiteriana não chega a ser o dízimo da Assembleia de Deus. Entendi. E na Coreia é exatamente o contrário. Né? A Assembleia de Deus do Poyonggishô, apesar que localmente vendo é a maior igreja do mundo,
como uma igreja local, Sim. mas como denominação, ela não é o dízimo da presbiteriana. Uau. Então você tem mais de 10 milhões de presbiterianos e menos de 1 milhão de assembleianos na Coreia, né? Uau. E o avivamento, ele tomou conta do país em todas as regiões, por isso que se acredita que foi o maior da história, né? Porque não só tomou o país inteiro, não foi só numa região, como certos avivamentos que a gente aprende na história, né? Houve avivamentos também de abrangência nacional, né? Mas o coreano foi realmente assim muito grande em termos de número de igrejas, de pessoas convertidas e de crescimento, né? E eu cheguei bem na época do boom do avivamento, né? Eu cheguei no início da década de 80, lá em janeiro de 84. Entendi. Eu entrei em Campinas em janeiro de 82, fiquei 82, 83, e em janeiro de 84 eu desci lá, né? Então era uma época que muitas igrejas presbiterianas eram plantadas, país afora, né? Uma média de 4 igrejas por dia eram plantadas, muito crescimento das igrejas já existentes, e muito avivamento, muita oração, muito jejum, né? Muita dedicação na palavra, leitura da palavra, vida realmente sedenta da palavra, em obediência à palavra. Uma época de muito avivamento mesmo, né? Deus seja louvado. Eu presenciei muita coisa maravilhosa assim. E foi isso, né? Fruto de um avivamento que começou lá em 1903, 1907, né? Com um movimento de arrependimento da igreja coreana, né? E de crescimento na vida de oração, né? O cristianismo depois tomou o país. coreano, ele dá início com o fim da guerra e a vinda dos americanos, alguma coisa assim? Ou não tem relação com os americanos na Coreia? Não, ele já iniciou bem antes, né? Até antes da Primeira Guerra Mundial. Tá. Pela Coreia do Norte, a capital da Coreia do Norte, Pyongyang, era a Jerusalém da Coreia, né? Onde tinham mais igrejas e mais cristãos, né? Completamente o oposto do que é hoje, que é uma capital sem igreja, dominada pelo comunismo. Não é da Coreia do Norte. Você só tem uma outra igreja assim de fachada oficial do governo, que não tem nada a ver com o cristianismo, né? São igrejas completamente manipuladas pelo governo comunista, né? E ali na Coreia do Norte, nessa época, em 1903, começa um movimento de avivamento. Entendi. Não é através de um missionário americano, né? E de um culto onde teve um grande quebrantamento de arrependimento. E isso se alastrou por todas as igrejas. Entendi. E começou, de fato, o avivamento coreano. Nessa época acontece a invasão japonesa, né? Ah, tá. E os japoneses tomam a Coreia toda, não só a Coreia do Norte, do Norte e do Sul. Já havia essa divisão de Norte e Sul? Não tinha. Era uma Coreia era só. Coreia só. Tá. E aí os japoneses, tomando a Coreia toda, lá do Norte e o Sul, eles obrigavam os cristãos coreanos também, como todo o povo, a adorar o imperador japonês, o Hirohito, né? Prestar culto para ele, se prostrar para ele na direção de Tóquio, né? E com isso, até a Segunda Guerra Mundial, que foi que durou a ocupação, a invasão japonesa, né? E depois eles saíram, porque eles perderam a Segunda Guerra, né? E durou essa invasão japonesa lá. Tá. Né? E os coreanos foram obrigados a falar japonês, né? A minha sogra, por exemplo, era fluente no japonês por causa disso. Entendi. Né? Assimilar a cultura japonesa, tudo era em língua japonesa, né? Mas eles preservaram, sofrendo, sendo presos, sendo mortos, preservaram a cultura coreana, a língua coreana. Entendi. E a igreja também continua existindo, apesar que muitos cristãos foram martirizados, né? Muitos pastores, membros de igreja, evangelistas, presbíteros, diáconos, muitos foram mortos, né? Por causa da fé cristã, né? E de não se render à adoração ao imperador japonês. Na Segunda Guerra, acontece a derrota do Japão. O Japão sai da Coreia toda, né? Só que ela não fica livre, porque acontece a vinda dos soviéticos, né?
Sai um para entrar outro. E eles tomaram a Coreia toda também. Só ficou a cidade de Pusan. Entendi. E também já mataram e trucidaram e atacaram muitos cristãos. Nossa. Porque o comunismo nunca aceitou a igreja. Uhum. Né? Sempre foi contra a igreja e Sim. os cristãos. Né? Então, só sobrou a cidade de Pusan. Nisso acontece a vinda dos americanos. Eles entram pelo lugar que tem o aeroporto internacional hoje, a cidade de Incheon. Tá. E os americanos reconquistam toda a Coreia, vamos dizer assim. Né? Entendi. Eles atacam os comunistas, General MacArthur, né, comandando o exército americano. Eles vencem os comunistas e os comunistas são empurrados lá para o norte, já na China, para a região de Manchúria, na China. Né? Só que aí acontece uma coisa que é uma das, se não a maior tristeza da história da Coreia atual, né? Mas com certeza uma das maiores da história da Coreia como um todo, segundo eles, né? Porque houve um acordo entre o Truman, o presidente americano da época, e o Stalin. E esse acordo dividiu as Coreias. Não vamos brigar entre nós, mas chega, você fica com a metade, eu com a metade. Aí eles cortaram a Coreia no meio, ficou a Coreia do Norte com a União Soviética, com os comunistas, comunista, né? E a Coreia do Sul com os americanos, livre e democrática, né? Entendi. Daí porque você tem hoje a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? E o senhor falou bastante sobre essas dimensões aí, do cristianismo. nesse tempo, como lá do norte ficou todo comunista, a igreja foi toda para o sul. Entendi. Aí a igreja cristã ficou concentrada na Coreia do Sul, a partir da Segunda Guerra. Entendi. O senhor falou bastante sobre essas dimensões da igreja, uma igreja que prevaleceu sobre guerra, sobre divisão do país, prevaleceu sobre o comunismo, sobre separação de famílias também, né? Muito. Então, se separa os países, separa também as famílias, né? Muitas e muitas. Então, o que é uma dor muito grande para os coreanos. Exatamente. Como que é a relação da igreja com essa relação também da divisão do país? Como que a igreja ela se manifesta, como que ela reage a isso, a essa divisão entre as Coreias? Desde que eu estive lá, eu presenciei os coreanos orando muito, clamando muito, chorando, socando os bancos da igreja, do seminário, nas orações da madrugada, orando pela unificação das Coreias. Né? Tongil, né? A palavra que eles usam, né, para a unificação da Coreia é a palavra Tongil, que quer dizer unificação. E eles clamam muito e sempre clamavam muito e até hoje oram, né, pela Tongil da Coreia, pela unificação das Coreias. Né? Sem guerra, unificação pacífica através do Evangelho. Então essa é a tônica da vida da igreja na Coreia do Sul. Né? Orar pela unificação das Coreias pacificamente através do Evangelho. E eles tentam, é quase impossível, né, mas eles tentam também ajudar a Coreia do Norte com missões, com panfletos, de alguma maneira. É quase impossível, né? Mas há missionários coreanos que entram lá. Nossa. De outras maneiras, sim, né? Como empresários e tudo mais. Entendi. E tentam fazer alguma coisa pelo Evangelho lá. Quando são presos, quando são pegos, são presos, né? Sofrem muito em campos de concentração, tudo. E assim vai. Né? Existe uma igreja na Coreia do Norte, pequena, mas existe, que é a igreja subterrânea, né? A igreja clandestina, que infelizmente quando os irmãos são pegos em culto, eles são trucidados. Né? Uau. É o país que sempre é o primeiro país do mundo nos relatórios missionários em perseguição contra os cristãos. Né? Meu Deus. E assim tá. E a Coreia do Sul, um país livre, né? As maiores igrejas do mundo, e completamente oposto, né? Porque a religião em si tem liberdade. Né? E quais são os fatores que o senhor enxergou nessas grandes igrejas, nesse grande avivamento da Coreia? O senhor comentou que foi estudar nesse momento em que estava acontecendo toda essa expansão. Quais foram os fatores que trouxeram esse avivamento? Porque certamente deve ter algumas questões que são ideais para a gente, que a gente pode aprender com a Coreia e trazer para cá, para que nós caminhemos em um sentido semelhante a eles. O que nós podemos replicar
das igrejas coreanas para que a gente caminhe em uma direção semelhante a essas igrejas? Os pastores coreanos, desde antigamente, eles são unânimes em reconhecer que as duas grandes razões que levou a igreja a conquistar toda a Coreia do Sul para Cristo, né? Toda a Coreia para Cristo, foi a Sebeokdo, a vida de oração, centralizada na oração da madrugada. Então, você falar Sebeokdo, não é para o coreano? Sebeokdo. 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 Sebeok é madrugada, Kido é oração. Tá. Então, a oração da madrugada. Tá. Tipo que a gente teve hoje aqui às 6 da manhã. Isso. E aqui está tendo agora todo dia. Então, Todos virou os dias. Exatamente. igreja coreana aqui em Cuiabá. Então, eles são unânimes em colocar como primeiro motivo a vida intensa de oração da igreja coreana. Oração e jejum, né? Centralizada no Sebeokdo, na oração da madrugada. É um culto de oração na madrugada, né? O povo vem, tem um breve culto e depois fica todo mundo orando na igreja. E é impressionante como a diferenciação do momento, do horário, é importante. Porque é diferente você marcar uma reunião de oração às 7h30, 8 horas da noite e marcar às 6 horas da manhã. Isso é uma coisa fundamental que a gente tem percebido todos os dias aqui na nossa igreja. Como é importante começar em oração o dia, né? É muito bom, é tudo de bom. É a melhor coisa. Então, esse é um ponto. O outro ponto citado, outro segredo, segundo maior segredo citado pelos pastores coreanos, que todas as igrejas têm o Sebeokdo, tem a oração da madrugada, né? Mesmo? Todas, de todas as denominações. Nesses dois pontos, as igrejas coreanas são absolutamente iguais. Interessante. Absolutamente iguais. O segundo segredo é o discipulado centralizado nos pequenos grupos, que hoje em dia eles têm alguns outros nomes diferentes, mas o nome histórico tradicional lá é Kuyo, né? Para o grupo pequeno. Tá. E para rede, né, no caso uma região de grupos pequenos, eles usavam o nome Kyogu. Isso todas as igrejas, todas, de maneira absolutamente igual. Elas são divididas em os membros adultos, né, em pequenos grupos, em células. Geralmente, para cada 10 membros adultos, eles têm uma célula. E eles são muito metódicos, né? Os líderes são muito zelosos. Legal. Pelo menos quando eu estive lá, eu vi muito isso, muito zelo, muito trabalho, muita evangelização. E a igreja toda envolvida fazendo só duas coisas, né? Evangelismo e discipulado. Interessante. Fazer discípulos. Então, esse é o grande segundo segredo que trouxe tanto crescimento para a igreja na Coreia, né? Certo. A ênfase em discipulado, em fazer discípulos e discipular esses discípulos através de pequenos grupos. Interessante. Né? Depois da oração da madrugada. Primeiro, mais importante que tudo, a oração da madrugada. Sebeokdo. Né? Depois o discipulado em células, né? O Kuyonmoke. E é interessante porque, principalmente nós que estamos no pastoreio, a gente fica procurando uma fórmula secreta, né? Como se tivesse um método extraordinário para a expansão da igreja. E no final das contas é cumprir o ID, né? Exato, No final das contas é oração. Seguir o que Jesus seguiu quando Vida esteve de oração, aqui, vida de oração. Se a gente olhar Lucas, por exemplo, tem diversas descrições de Jesus orando. Né? Lucas enfatiza isso. Né? Exato, exatamente. Então andar como Jesus andou aqui, orando. A comida dele era fazer a vontade do Pai. Como que nós podemos nos aproximar da vontade do Pai? Oração. Na oração que nós temos essa ligação com Deus. E discipulado, né? Vida na vida. Então, às vezes, a gente fica procurando um método absurdo, mágico, né? Do crescimento e expansão da igreja. E tá no feijão com arroz. Né? Feijão com arroz bem temperadinho. Isso. Ali faz o simples, o básico, só que com intenção, com propósito e com poder, né? É fazer o simples do que é o trabalho da igreja bem feito. Esse é o segredo. Exatamente. Vida de oração, discipulado, fazer discípulos, né? Eu já ouvi muito falar... fazer com todo zelo, né? De todo o coração.
Eu já vi muito falar que, mas isso funciona lá na Coreia porque a cultura oriental, asiática, ela é assim. Sempre ouvi isso, a vida toda. A vida toda. Verdade, tem um aspecto cultural, porque Sim. o povo coreano, ele está entre os povos que mais acordam cedo no mundo. E o povo coreano tem uma vida matinal mais forte do que a noturna. Ao contrário do brasileiro, tem vida noturna mais forte e matinal mais fraca. Entendi. Então tem sim esse aspecto cultural. Mas jamais, lembrando da igreja da Coreia, de tudo que eu vi e aprendi com eles, jamais você pode dizer que a vida de oração deles é uma coisa apenas cultural. Exatamente. Não. Isso é fruto da importância que eles dão à oração. Excelente. Ao valor que eles dão à oração, à vida de oração. Diária, na igreja, na madrugada, né? Perfeito. E tem as vigílias toda sexta também à noite. Então, não é simplesmente cultural, jamais. De fato. Até porque oração não foi o coreano que inventou, né? Exatamente. E realmente, gente, de fato, tem questões que a cultura pode auxiliar, mas o que nós não podemos abrir mão é o zelo. O zelo pelas disciplinas espirituais, leitura bíblica, a oração e oração fervorosa. Sim. Né? Meu pai teve a oportunidade de ir em 2014, se não me engano, para a Coreia. E ele falou muito sobre isso. Inclusive foi com o nosso pastor Marcos Sérgio, né? E ele falou muito sobre isso, sobre o zelo e ser fervoroso na oração. Sim. E algo que o nosso pastor, o pastor Marcos Sérgio, trouxe para nós com uma visão extraordinária a respeito da oração. E temos já colhido frutos disso nessa última viagem que ele foi com o senhor, é que muitas vezes nós não oramos corretamente, não oramos com o zelo correto e com a frequência correta porque nós não acreditamos no poder da oração. Se a gente acreditar de fato no poder da oração, aí a gente vai orar mais. Orar mais, vai ter mais zelo. Vai se dedicar, né? Vai se dedicar mais. Pastor, que alegria ter esse tempo com você. Estou muito feliz por receber o senhor aqui. Certamente nossa igreja, nossos pequenos grupos já foram muito abençoados nesse tempo de treinamento pela parte da manhã. Agora, nós estamos no sábado, né? Os nossos jovens, nossa juventude, adolescentes também irão ouvir um pouco do senhor. Amanhã teremos mais um tempo com toda a igreja. A gente está muito feliz. Em nome de toda a igreja, a gente quer agradecer ao senhor pela tua dedicação com o discipulado, com o ensino, também bebendo muito deste país que passou por muita coisa, mas prevaleceu porque se firmou no Senhor. Eu tenho certeza que nós brasileiros temos muito que aprender e nós presbiterianos também da mesma forma. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço, que Deus abençoe muito você, a igreja, o presidente de Cuiabá, né, o pastor Marcos Sérgio, todos os pastores, todos os irmãos, líderes, presbíteros, líderes de pequenos grupos, diáconos, os ministérios da igreja, né? Que Deus cubra de bênçãos. É um prazer, é uma honra muito grande estar aqui com os irmãos. Muito obrigado. Amém. Você que está acompanhando aí este podcast, muito obrigado pela sua presença. Você pode também desfrutar de outras conversas, outros bate-papos que nós tivemos com diversas pessoas diferentes, falando sobre inúmeros assuntos. Nós tivemos desde a Banda Resgate até capelões da CS, nós temos professores da educação clássica, temos missionários, como por exemplo o nosso missionário Baiju, lá da Índia, e assim como também esse podcast que está sendo agora somado a toda essa playlist. Que Deus te abençoe, curta, compartilhe, manda lá no grupo de WhatsApp da sua família, dos seus amigos, do seu grupo da igreja. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.